E aí, pessoal, inscrito no Joystick Bugado, como é que vocês estão? Estavam ansiosos para o próximo podcast? Tá, eu sei que não, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que temos assuntos muito polêmicos para falar a respeito. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu? Hã? Para quem viu a thumbnail e o título do vídeo, o que é bem óbvio, a Square Enix lançou recentemente um jogo chamado Balan Underworld. Qual que era o grande diferencial desse jogo? Ele estava sendo dirigido por um dos criadores do Sonic, que é o Yuji Naka, que por algum motivo muito estranho ele recebe grandes créditos pela criação do Ouriço Azul. Pois bem, há uns 2 anos atrás ele entrou para Square Enix, depois de ter... Eu não sei se ele ainda está trabalhando na Prop, que é a antiga empresa dele, a antiga desenvolvedora de jogos que ele fundou. Eu não sei se ele trabalha lá ainda, não sei se essa empresa está nativa ainda. Mas enfim, a questão é que ele entrou na Square Enix e há 2 anos ele vem trabalhando num jogo de plataforma. E muitas promessas têm sido feitas acerca desse jogo, né? Muita coisa foi dita e o pessoal estava aguardando, né, para ver, porque ele claramente era inspirado em Nights, e Nights é um bom jogo, Nights é um jogo interessante, então assim, se é inspirado em um bom jogo, há grandes chances de ser um bom jogo, certo? Bom, acontece que Balan Underworld é uma merda. O jogo teve uma das piores recepções que eu já vi no meio social gamer da minha vida. Entendeu? Eu nunca vi uma recepção tão negativa. E eu não consegui acreditar na hora que o jogo era tão ruim. Porque eu comecei a ler as críticas e as reviews na internet e puta que pariu, que jogo ruim, hein? Caralho, é tanta falha, é tanto erro nesse jogo que chega a ser até uma coisa meio louca você imaginar que os caras levaram 2 anos, 2 malditos anos pra fazer um jogo lixo daqueles, entendeu? Eu já vou deixando de antemão que eu não joguei o jogo, tá? Eu nem pude experimentar, nem a demo eu consegui jogar. Mas eu li muitas críticas, eu li muitas reviews, eu li muitas análises. E todas elas têm certos pontos em comum, então eu acho que dá pra botar fé nas críticas que eu li, dá pra botar fé nessas informações. E entre muitos defeitos, né, os principais que eu li a respeito, pelo menos, foi o fato do jogo ter 80 skins diferentes, né, pra você poder usar, o que em teoria seria algo muito interessante, acabou sendo uma bosta, acabou sendo puro bullshit. São 80 skins, mas nenhuma delas oferece uma mecânica única ou verdadeiramente divertida. E apesar de serem 80 skins, elas não são tão únicas assim, porque algumas têm exatamente a mesma mecânica, mas com algumas coisas a mais, o que torna a outra skin, vamos dizer assim, inútil, né? Já que a segunda skin em questão ela tem exatamente as mesmas mecânicas da primeira skin e mais algumas, né? Além do fato do level design não conseguir aproveitar bem o uso das mecânicas dessas skins. Eu também li que os controles são muito travados e rígidos e são péssimos. Eu também li que a história é confusa e a narrativa não tem uma, vamos dizer assim, uma estrutura lógica, porque não dá pra saber o que está acontecendo, muita coisa é mal explicada, não há uma verdadeira contextualização dos fatos e da narrativa, enfim. Eu li muitas críticas, principalmente voltadas à trama e ao gameplay, à jogabilidade. Eu acho que as principais críticas estão mais voltadas para a jogabilidade. Com relação aos gráficos, à arte e trilha sonora, eu não li grandes críticas. Eu li que algumas pessoas estão dizendo que o jogo está sendo acusado de plágio na questão trilha sonora, na questão das músicas. Estão falando que ele copiou algumas músicas do Ghostbusters, né, os Caça-Fantasmas. Se isso é verdade eu não sei, porque na verdade eu nem parei pra escutar as músicas direito. E eu também não sou muito fã de Caça-Fantasmas, então eu nunca ia reparar que existem alguma semelhança. Mas eu li notícias a respeito desse assunto e, bom, levando em conta que a moral do jogo não tá muito alta, não acho difícil isso ser verdade, ou pelo menos ter algum certo fundamento. Falam que a arte é boa, que os gráficos são bons,
apesar de ter um erro aqui e ali, mas eu não li críticas muito fervorosas nem muito grandes a respeito disso. Mas a questão é, o jogo saiu uma bosta. E é incrível como que depois de eu ter pesquisado um pouco mais a fundo a respeito desse jogo, deu pra ver que ele já estava fadado ao fracasso desde o início. Desde o início. Eu li alguns fanboys aí da série Sonic, alguns fanboys do Yuji Naka aí, falando que o bicho era um mestre, que o bicho era um puta desenvolvedor de jogos, que ia ser uma maravilha esse platformer. Mas desde o início ele estava fadado ao fracasso, e eu percebi isso pesquisando recentemente. Porque quando o Yuji Naka foi trabalhar na Square Enix, segundo algumas entrevistas que ele deu, ou algum tweet que ele postou, não lembro agora, ele estava afirmando que foi um tanto quanto inesperado para ele trabalhar na Square Enix, porque a Square Enix é uma empresa que foca muito no enredo, foca muito nas tramas, na narrativa, nos diálogos, né? Na construção de mundo e de personagens, enfim. E o Yuji Naka sempre foi um designer, um desenvolvedor de jogos que gostou de focar na parte da ação, no aspecto relacionado à gameplay, à jogabilidade. Então, quando ele entrou para a Square Enix, ele começou a ler aquele livro, acho que As Mil Faces de um Herói, do... Qual que é o nome do miserável? Acho que é John Mirabel, John... Caralho. Eu tenho amnésia, porra. Pera aí. Espera um minuto. Joystick bugado também é cultura, tá bom? Que isso fique bem claro. Vocês não estão vindo aqui só pra ouvir coisas a respeito de jogos de videogame, tá bom? Vamos mostrar pros pais de vocês que vocês também estão tendo acesso à cultura por aqui. Achei aqui. Uau, eu tava viajando, hein? Joseph Campbell. E o nome do livro não é nem As Mil Faces de um Herói, mas O Herói de Mil Faces. É isso aí, Evans. Muito bom. Continua assim. Bom, então, como eu tava falando, Yuji Naka passou a ler esse livro, porque As Mil Faces de um Herói, na verdade, é uma obra muito antiga, que eu não vou dizer que ele é um guia sobre como criar uma história épica a respeito de um herói, mas esse livro basicamente ele encontra certos pontos em comum que existem nas grandes histórias épicas, desde as culturas e religiões mais antigas, e através desses pontos em comum ele, vamos dizer assim, ensina como construir uma narrativa épica a respeito de um personagem, de um herói. E muitos autores, muitos artistas, desenvolvedores de jogos mesmo, se inspiram nesse livro para poder criar suas histórias. Se você pegar, por exemplo, Star Wars, Senhor dos Anéis, essas obras fantásticas aí da literatura, é muito claro a influência que esse livro exerce sobre essas obras. E até mesmo obras dos jogos, como por exemplo Zelda Ocarina of Time. Não sei dizer se esse livro necessariamente tem alguma relação com esses jogos, mas que parece ter alguma influência, que parece ter alguma coisa em comum, parece, porque a estrutura é muito parecida. A estrutura ela é como se fosse uma receita, entendeu? Para criar a trama épica perfeita. E o Yuji Naka começou a ler sobre, porque ele queria ter conhecimento, ele queria se desenvolver dentro dessa parte de desenvolver diálogos, narrativa, de contar uma boa história, certo? Ao passo que toda a galera, todo o resto do staff, todo o resto da equipe da Square Enix se voltou à produção do gameplay, da jogabilidade. O que assim, você pode notar é que há sim um certo esforço por parte deles na produção do jogo. Houve sim esforço, houve sim inspiração, só que deu errado simplesmente porque aqueles que tinham que escrever
a narrativa, o enredo se preocuparam em fazer a jogabilidade, e aquele que devia fazer a jogabilidade, o gameplay, se preocupou em fazer a história, a trama e o enredo. Então assim, você inverteu tudo de lugar, você trocou tudo de lugar, você não deixou cada um no seu lugar certo, fazendo aquilo no qual ele é bom, profissional. E essa bagunça dentro da Square, essa falta de direcionamento, de estrutura, foi o principal motivo de Ball Underworld ser um grande fracasso. Ninguém exerceu lá corretamente aquilo que deveria exercer. E isso acabou culminando no jogo que nós podemos ver hoje. Enfim, aconteceu isso, o jogo foi uma bosta, o jogo foi um lixo. Milhares de críticas na internet. Eu não sei porque que a galera começou a superestimar o Yuji Naka. Eu lembro quando o Yuji Naka falou que ia entrar pra Square Enix, quando saíram as primeiras notícias, e eu vi uma galera falando assim que que legal, aí sim, agora sim a Square Enix vai ter um grande game designer na sua equipe, vai ter um grande gênio, né? E a galera superestima muito o Yuji Naka, superestima muito. E eles nem perceberam que a maior parte dos trabalhos que o Yuji Naka exerceu ao longo de sua vida foi como produtor, pelo menos dentro da série Sonic. Foi como produtor e não como diretor. E Ball Underworld, se não me engano, foi o segundo jogo na sua história. Alguém me corrija se eu estiver errado, por favor. Foi o segundo jogo ao longo de sua história em que ele foi diretor. Foi o segundo jogo. Todos os outros ele foi produtor. E isso faz uma grande diferença, porque o diretor, afinal de contas, é o cara que está chefiando a parte criativa. É o cara que está liderando o departamento de criatividade. Ele está liderando literalmente todas as ideias e criação a respeito do jogo. Enquanto que o produtor ele está mais para... Eu não sei se é a palavra certa, mas o produtor é mais como se fosse um supervisor da empresa que vai publicar o jogo, ou algo assim, mais ou menos. Posso estar falando bosta aqui. Mas a questão o Yuji Naka nunca foi diretor de algum jogo, tirando, se eu não me engano, foi o ChuChu Rocket. Se eu não me engano, o ChuChu Rocket foi o único jogo em que ele foi diretor antes de Ball Underworld. Então assim, tá muito na cara que ia dar ruim. Tá muito na cara que ia dar ruim isso aí. Eu não sei se essas informações estavam acessíveis na época do desenvolvimento do jogo, mas se estavam, então não há por que ter surpresas ao ver que o jogo foi um puta fracasso. Foi um grande acidente de trem. E basicamente ficou nisso durante um tempo, nos primeiros dias. Passando alguns dias depois que ele foi lançado, aconteceu a grande bomba. Muitas notas começaram a surgir no Metacritic. Muitas notas 10, nota 100, nota máxima. Começou a surgir nos usuários do Metacritic, avaliando o Ball Underworld como o suprassumo da qualidade dos jogos na Terra. Como se fosse o pináculo da qualidade de jogo que existe nesse mundo. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas é mais ou menos isso. E o que gerou tanta polêmica é que esses usuários, eles surgiram de um dia para o outro. Foi assim, de uma hora para outra, vários usuários encheram o Metacritic de notas altas do Ball Underworld. E esses usuários faziam, no momento de fundamentar a sua crítica, eram críticas bem vazias, eram coisas do tipo: esse é o melhor jogo de plataforma do mundo, jogue e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, você vai se sentir como se sua cara estivesse no meio das pernas da Scarlett Johansson, e outras críticas vazias que em nenhum momento especifica por que o jogo é bom ou por que ele é essa maravilha toda que eles estão descrevendo. Não, apenas jogue porque é bom, experimente porque é como lamber o rabo de um unicórnio e seja feliz.
Além do fato de que esses usuários que estavam dando notas altas para o Balan The World, eles tinham nicks, né? O nome deles era muito estranho. Eram nomes que parece que alguém pegou a cara e meteu no teclado na hora de escrever. Eram palavras assim, bem estranhas mesmo. E isso fez com que toda a comunidade gamer começasse a acreditar que são bots. O que é bem provável. Alguns pensaram que eram bots. Bom, na verdade é bem provável que sejam bots. A questão é, não se sabe no momento se isso aí é obra da Square Enix ou se isso é obra de fãs ressentidos e mimadinhos que não aguentaram ver o seu joguinho preferido ser mal avaliado. Ou eu não sei exatamente o que motivaria alguém ou algum grupo a fazer isso. Mas a questão é que aconteceu. E isso acabou novamente colocando em xeque a parcialidade do jornalismo a respeito de games. A imparcialidade dos jornalistas de games. Ou melhor dizendo, colocou em xeque a confiança que as pessoas têm nos grandes sites, né, de crítica de games. Porque não é a primeira vez que as pessoas reclamam do Metacritic. E não é a primeira vez que sites de notícia e de crítica de games é acusado de corrupção. Temos um exemplo também, a IGN, quando ela foi acusada de praticar plágio. Não foi a primeira nem a última vez, isso acontece. Infelizmente acontece. E qual que é o grande problema desse tipo de coisa acontecer? O primeiro deles é que no momento que você quebra essa confiança nesses grandes sites, como o Metacritic, por exemplo, você acaba fortalecendo aquele argumento tosco e relativista de que não precisa. Sabe aquela galera que quando se depara com uma crítica bem fundamentada do seu jogo preferido, ao invés de contra-argumentar com argumentos sólidos, bem fundamentados, ela resolve apelar pro... se você não gostou, não joga. Se você não gostou, deixa quem gosta jogar. Sabe, essa galerinha relativista, mimadinha, que não consegue ler uma crítica ao seu joguinho preferido porque o ego é tão grande, mas tão grande, que não é capaz de lidar com uma situação dessas. Então, situações iguais a essa fortalece essa galera. Porque eles vão dizer, olha aí, ó. Essa galera que critica aí, ó, não sabe de nada. Tá vendo esses sites aí, como eles são manipuláveis, como eles são imparciais, como eles são... como eles são parciais. Olha como eles são parciais aí. E eu já me deparei com muita gente assim. Nossa, eu já me deparei com muitas pessoas desse meio. Eu lembro quando eu critiquei o Alien 3. Já jogaram Alien 3 de Mega Drive? É uma bosta, um lixo esse jogo. Mas muitas pessoas jogaram ele nos anos 90, no ápice do Mega Drive, no seu auge, na sua era. Muitas pessoas jogaram Alien 3 e guardam boas memórias do jogo, gostaram dele, o que não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso, não tem nenhum problema você gostar de um jogo. Eu amo Sonic Heroes e acho esse jogo ruim. E acho esse jogo medíocre, mas é meu jogo preferido. Então assim, a questão é que o fato de você gostar de um jogo ruim não quer dizer que todas as pessoas têm que achar esse jogo bom. Entendeu? E essa galera relativista gosta de usar argumentos assim, gosta de... Quando eu critiquei Alien 3, eu fui condenado por um exército de quarentões que jogaram Mega Drive na sua infância e me disseram que eu, um rapaz mais jovem, não joguei na época para saber o quanto o jogo é bom, que eu estou ignorando a experiência subjetiva que cada um teve sobre o jogo, e entre outros argumentos bem bosta, né, que se fôssemos levar ao pé da letra, se fôssemos levar a sério esses argumentos iguais a esses, então até Hong Kong 97 seria um bom jogo. Porque em algum lugar no mundo, alguma pessoa deve achar Hong Kong 97 um jogo bom. E se uma pessoa no mundo acha esse jogo bom, nós temos que respeitar a experiência individual e subjetiva dela e não podemos criticar de forma objetiva esse jogo.
Não podemos apontar falhas nos jogos porque muitas pessoas gostam deles, muitas pessoas, né, acham bons. E aí também tem aquela galera que fala de crítica neutra, de review imparcial e entre outros mitos que não fazem o menor sentido. Porque não tem como você escrever uma crítica sem criticar. Não tem como você dar uma opinião sem ter opinião, sabe? Sem você ter um lado. E essa galera se fortalece com isso. O primeiro grande problema é esse. O segundo grande problema é que a gente acaba tendo mais desconfiança no meio jornalístico dos jogos. Lembram do Gamergate? Lembra daquela galera que estava criticando a grande mídia de jogos? De estar praticando corrupção, de estar... Pra quem não sabe, o Gamergate foi um movimento que surgiu, acho que uns anos atrás aí, de uma galera que estava insatisfeita com o jornalismo gamer, com jornalistas do meio dos jogos. Porque aparentemente uma desenvolvedora chamada Zoe Quinn se relacionou sexualmente com alguns jornalistas e teve pontuações altíssimas no seu jogo. Não estou dizendo que isso aconteceu, eu não sei porque eu não acompanhei na época, então eu não lembro muito bem. Mas assim, isso acabou desencadeando muitas discussões e a mídia, para tentar abafar o caso, começou a acusar todos os membros do Gamergate de machistas e misóginos, e enfim, e isso acabou queimando um pouco a imagem deles. O que é sempre a estratégia da mídia, né? Convenhamos. No momento que você, como é que eu posso dizer, vincula a imagem de um grupo a um, vamos dizer assim, a um inimigo cultural, você começa a desmoralizar esse grupo. E no momento que a mídia começou a acusar os membros do Gamergate de machistas e misóginos, o movimento começou a perder a força. É lógico que tinha, sim, um ou outro babaca no meio. É claro que tinha. Aí falaram que começaram a fazer ameaças com desenvolvedores de jogos. Alguns até inclusive deixaram de ir em eventos porque receberam ameaças. Lógico, é óbvio que tem babaca no meio, mas babaca tem em todo lugar. Babaca tem em todo lugar e a mídia se aproveita desses babacas para criar a imagem, para criar a narrativa no imaginário das pessoas de que o movimento todo, de que o grupo de pessoas inteiro se resume a esses babacas. Foi que nem quando saiu a notícia de que quando saiu Star Wars Despertar da Força, saiu uma notícia falando que muitas pessoas na internet reclamaram do personagem ser negro e de que fãs racistas estavam insatisfeitos, e quando você ia ver, se tratava só de 2 tweets de 2 pessoas, entendeu? E isso acabou manchando completamente a imagem do Gamergate. E as pautas do Gamergate são válidas, são legítimas. Eles querem acabar com essa corrupção, com essa falta de imparcialidade daqueles que realizam análises e críticas de jogos na internet, no meio jornalístico, na famosa, vamos dizer assim, mídia mainstream. E por conta de toda essa treta, de toda essa briga, isso acabou indo para baixo dos panos. E agora estamos tendo problemas iguais a esse de novo. Agora não dá mais para confiar nas notas que os usuários do Metacritic dão aos seus jogos. Ao mesmo tempo também que muitas pessoas não vão acreditar nas notas que os sites da mídia especializada, né, vão dar aos jogos, que opõem a outra nota do Metacritic. Porque sempre vão dizer que os jornalistas e os críticos foram comprados, são vendidos. Porque se um crítico e um jornalista é comprado, quer dizer que todos logo são. Essa é a mentalidade do revoltadinho gamer de hoje em dia, que não consegue aceitar que algum dos seus jogos preferidos é uma bosta. Então, assim, situações iguais a essa, que aconteceu agora com relação ao Ball Underworld, acaba invariavelmente fortalecendo grupos iguais a esse. E eu já vi muitas pessoas no meio falando justamente isso, falando que por conta
desses bots que invadiram o Metacritic para dar notas altas pro Ball Underworld, é sinônimo de que nós não devemos confiar nesses sites. E aí eles vêm com aquele mesmo discurso batido de que só o que devemos fazer é jogar, experimentar o jogo e cada um ter a sua opinião individual, ignorando completamente o fato de que muitas pessoas gostam de ler críticas para ter certeza se vão ou não comprar o respectivo jogo. Ou muitas vezes eles gostam de ler críticas porque querem ter uma opinião mais bem fundamentada a respeito de algum jogo que eles gostam, de desenvolver um pouco mais essa análise crítica, essa visão mais profunda a respeito das qualidades e defeitos de um jogo. E não há nada de errado em fazer isso, entendeu? Só que o meio dos jogadores hoje é composto por pessoas com um ego tão, sabe, tão grande, tão assim, bobinho, que situações iguais a essa acontecem, o que é uma coisa verdadeiramente triste. E isso acaba inclusive fortalecendo também canais meia tigelas de games que são cujas críticas são mais profundas que um pires de xícara, sabe? Esses canais que quando vão falar de um novo jogo que saiu, é sempre a mesma coisa. Saiu um novo jogo. Saiu um novo Castlevania. Olha só que jogo legal. Olha só que bom. É Castlevania. Não, porque Castlevania surgiu no NES lá. Porque é da mesma empresa que trabalha o Hideo Kojima. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você escuta um vídeo de muita informação técnica do jogo, mas crítica zero. E aí essa galera vem no final do vídeo com aqueles mesmos chavões batidos, falar... soltar frases vazias, como por exemplo, se você é fã da série, esse jogo é pra você, mas se você não for, então talvez não vale a pena jogar, mas joga aí, experimenta, é bom até, entendeu? E vem com essas críticas, e coloca críticas bem entre aspas, que não tem fundamento nenhum, que não tem valor nenhum, que não são críticas, né? Não são palavras vazias, é apenas mero conteúdo. É conteúdo miojo, sabe? Miojo que fica pronto rápido e você consome rapidinho e não sustenta na barriga. É isso. Infelizmente o meio gamer tá assim, os grandes canais de games estão assim hoje em dia. E isso é um problema. Situações iguais a essa do Ball Underworld, infelizmente, fortalece isso no meio gamer. Toda essa polêmica do Metacritic, e com certeza isso vai acontecer mais, infelizmente, entendeu? Eu tô me perguntando agora o que vai acontecer com o Yuji Naka, né? Porque depois desse fracasso colossal que foi o Ball Underworld, eu não sei se ele vai prosseguir desenvolvendo plataformas na Square Enix, eu não sei se ele nem vai continuar na empresa, o futuro é bem incerto agora. O jeito é ficar e esperar pra ver, né? Bom, acho que eu já desabafei bastante aqui. Nossa, tava entalado aqui na garganta, que bom que eu botei pra fora. Eu acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver se eu me esqueci de falar alguma coisa aqui. Ball Underworld é uma merda, falei. Yuji Naka, falei. Polêmica do Metacritic, falei também. Situação do mundo gamer, falei também. Bom, basicamente é isso. Acho que não tem mais nada a se falar. Pra infelicidade de vocês, o podcast vai se encerrar por aqui. Tá bom? Logo tá ficando difícil falar já? Caralho. Logo vamos vir com mais conteúdo e vocês não saiam daí e fiquem no aguardo. Beleza? Um abraço. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu ia falar curtir o vídeo. Não, eu ia falar curtir o canal. Eu ia falar curtir o canal. Não sei porque eu tenho essa mania escrota de falar isso, mas enfim. Se inscrevam no canal, acessem o blog e é isso. Um abraço pra vocês. Beijos.